Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson, de Química. Vamos para mais uma aula de Química 1, né? Continuando aquele assunto de equilíbrio químico. Nós vamos continuar também falando do assunto de constante de equilíbrio. Só que a constante de equilíbrio que nós vamos falar hoje é a constante de equilíbrio Kp. Nós falamos da constante de equilíbrio Kc, que estava relacionado com as concentrações das substâncias em mol por litro. O Kp, as substâncias vão estar em termos de pressão, pressão parcial. Tá? Então, quando os componentes do equilíbrio são substâncias gasosas, além do Kc, podemos expressar a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Então, olha só, vamos considerar uma reação reversível aqui, né, como foi da outra vez. Veja que todo mundo está no estado gasoso, então eu posso representar isso com a expressão em Kp. A única diferença, não sei se vocês lembram, que o Kc eu colocava aqui em colchete, que o colchete representa concentração em mol por litro, não tinha esse pezinho aqui. No Kp, todos os componentes têm que ter esse pezinho na frente, esse pezinho representa as pressões parciais. Então, a única diferença é que, ao invés de colocar colchete, eu vou colocar parênteses e vou colocar um pezinho aqui quando for o Kp. Tá? Esse pezinho, como eu falei, são as representações de pressão parcial. Então, aqui, né, é produto, não esquecendo que é produto, dividido pelo reagente, elevado aos seus índices. Então, aqui está a expressão Kp. Se o sistema for heterogêneo, ou seja, se tiver componentes na reação do estado sólido, líquido ou gasoso, o Kp eu só vou representar na expressão de Kp aqueles que estiverem no estado gasoso. Se não tiver no estado gasoso, eu não vou colocar na expressão de Kp. Agora, em Kc, eu posso colocar líquido e gasoso, né, desde que o líquido não seja água. Por quê? A água e os componentes sólidos, a concentração não muda, a concentração é constante. Eu só posso colocar nessas expressões as substâncias que a concentração pode variar. Tudo bem? Então, ó, mais uma vez, do Kp eu só coloco substâncias no estado gasoso, o Kc eu posso colocar substâncias no estado líquido ou gasoso. Então, olha só um exemplo aqui. Ó. O carbonato de sódio, sólido, dá origem ao óxido de sódio e o dióxido de carbono. Só o dióxido de carbono é sólido, os outros dois são sólidos. Desculpa, só o dióxido de carbono é gasoso, os outros dois são sólidos. Então, eu só vou colocar o CO2, tanto para Kc quanto para Kp. Olha lá a diferença da representação. Kc com colchete, Kp com um pezinho aqui. Tudo bem? Outro exemplo, ó, nós temos aqui componente de estado sólido, aquoso e gasoso. Esse sólido não vai entrar. Então, é produto Fe mais 2 vezes H2, dividido pelo H2 aqui. Ó. Então, o Kc pode entrar o aquoso, que está no estado líquido, né? E o gasoso. Já o Kp só vai entrar esse aqui que está no estado gasoso, entendeu? Então, vai ficar pressão parcial de H2, essa é a representação de Kp. Continuando aqui, então, mais uma vez, nós temos a concentração A mais B formando C mais D. Então, para os gases, temos Kp vai ser pressão parcial de C vezes pressão parcial de D, dividido pela pressão parcial de A vezes a pressão parcial de B. Então, só entram gases nesse tipo de expressão. Nós temos um exemplo aqui, a uma dada determinada temperatura, esse exemplo aqui está na apostila, nós temos aqui, essa reação apresenta as seguintes pressões parciais. Nós temos as pressões parciais de cada um deles, calcule o valor de Kp. Primeira coisa, vou construir a expressão da constante de equilíbrio Kp. Então, vai ficar, os produtos, aqui o CO tem um 2 aqui, vai ser elevado ao quadrado, dividido pelo CO2 ao quadrado também, com um pezinho de pressão parcial. Agora é só substituir os valores, pressão parcial de O2 é 0,4, pressão parcial de CO é 1, pressão parcial de CO2 0,6, só é fazer a continha aqui e eu acho o Kp igual a 1,11. Na questão número 2, eu também tenho uma reação, faço logo a expressão da constante de equilíbrio aqui, né? Respeitando os índices, o NO é NOCl, que é o produto. Aqui está faltando o quadrado, mas aqui no cálculo ele aparece. E os reagentes, o NO elevado ao quadrado, Cl. Agora é só substituir os valores, né, que foram dados no problema e eu vou ter o valor final de Kp aqui igual a 3 vezes 10 a menos 3. Então, as perguntas é escrever a expressão foi colocada aqui está errado, né? Tem que colocar um 2 aqui, porque tem um 2 na frente no NaCl,
e depois é só substituir os valores e calcular o valor de KP. Eu posso, vamos dizer assim, eu tenho o valor de KP, quero calcular o valor de KC, ou vice-versa. Eu posso calcular, eu posso relacionar eles por essa expressão aqui, ó. KP é igual a KC vezes R, aquele R, né, da constante universal dos gases, 0,082. A temperatura tem que estar em Kelvin e o ΔN vai ser a variação do número de mols dos produtos pelo número de mols dos reagentes. Olha só. Então, aqui está tudo isso que eu acabei de explicar. Não pode esquecer de colocar a temperatura em Kelvin, o R é 0,082, e a variação de número de mols a gente vai ver agora no exemplo aqui. Ó, então, N2, ó, quantos mols eu tenho aqui de NH3? 2, menos 1 do nitrogênio, mais 3 do hidrogênio, vai dar 4. Então, 2 menos 4, o ΔN vai ser menos 2. Então, nessa expressão aqui, como é que ficaria? Kp igual a Kc, R vezes T, elevado a menos 2. Olha esse outro caso aqui, ó. ΔN vai ser o quê? 2, aqui 1 mais 1, 2. Então, 2 menos 2, 0. Então, ó, RT elevado a 0 vai dar 1. Então, ó, quando a quantidade de mol dos gases do reagente for igual à quantidade de mol de gases do produto, o valor de Kc é igual ao valor de Kp. Ok? Tem um exemplo aqui, já com a resolução. Ó, considere o seguinte equilíbrio. Nós temos o valor de Kc, a temperatura, e eu quero calcular o valor de Kp. Foi dado aqui o valor do R. Então, é só substituir aqui. Ó, Kc é 300, o R é 0,082. A temperatura vai ser os 425 graus Celsius mais 273, para ele passar para a temperatura Kelvin. E o ΔN vai ser 1 do produto menos 3 dos reagentes. Então, aqui vai ficar menos 2, 425 mais 273, 698, vezes 0,082, vai dar 57,236. Estou repetindo aqui o 300. Então, qualquer número elevado a menos 2 vai ser 1 sobre, né, ele elevado ao quadrado. Então, terminando as continhas aqui, eu chego no valor de 0,09, que vai dar aproximadamente 9,2 vezes 10 a menos 2 ATM. Ok? Então, é dessa forma que eu, com o valor de Kc, eu posso obter o Kp. Se fosse o contrário, também poderia usar essa mesma expressão aqui para calcular. Ok? Então, a aula por hoje é só. Até a próxima, pessoal.